Meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Amém. Evangelho segundo escreveu São Mateus. O tema nosso hoje, as tempestades da vida chegam. Mateus capítulo 14, versículos 22, 23 e 24. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Dá para dizer amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Parece-me meio contraditório, depois de ouvir a última parte do versículo 24, dizer amém, né? Porque o vento era contrário. Meus queridos irmãos, o Evangelho de Mateus, dentro do nosso da nossa catalogação, do nosso cânon, nós temos o Antigo Testamento que termina com o profeta Malaquias. Todos nós temos isso na nossa Bíblia. E existe um período de Malaquias até o Evangelho de Mateus, um período que nós conhecemos chamado período interbíblico, que o pastor Enéas Tognini, no seu livro O Período Interbíblico, ele explana muito bem das coisas que acontecem nesses 400 anos que nós conhecemos como silêncio profético. Não há nenhuma manifestação profética nesse período, como existiu nos períodos anteriores. Quando o nosso cano se fecha com Malaquias, o império que domina é o império Medo-Persa. Este império, ele está no auge. Mas o único império que prevalece, que se propaga para sempre, é o império do nosso Deus. A Bíblia diz que quando ele vier, o Messias, era uma profecia, ele reinaria de mar a mar, e o seu reinado jamais teria fim. A história, nos 400 anos do período interbíblico, acompanha a ascensão do período do Império Medo-Persa e também acompanha o seu declínio. Isso tudo está dentro das profecias bíblicas. Deus continua no controle da história. Eu gosto sempre de trazer a lume o que o pastor Stanley Horton, na sua teologia sistemática, falando da soberania de Deus, ele diz que Deus sempre está no controle do homem. O homem pensa que pode fazer tudo, pode questionar tudo, pode mandar em tudo. A última palavra é a palavra de Deus. Deus domina todos os homens. Deus domina de norte a sul, de leste a oeste. Deus domina no ocidente, Deus domina no oriente. Então não tem império que possa prevalecer para sempre, somente Deus. O império Medo-Persa, ele entra em declínio e agora começa a aparecer um novo império, o império grego-macedônio. Este império que conquistou quase o mundo todo, na pessoa de Alexandre o Grande, e a história está sendo desenvolvida, apesar da não manifestação profética. Deus, ele, apesar de não se revelar profeticamente através dos seus arautos constituídos, Deus está no controle, com a rédea da história. Desse período grego-macedônio, depois que Alexandre morre, o reino dele é dividido entre 4 generais. E 2 deles, os Ptolomeus e os Seleucidas, eles é que têm a maior evidência dentro da história. Então a história vai caminhando.
Nesse mesmo período, no século II, nós temos a saga dos Macabeus. Os Macabeus da família Hasmoneana, eles estão em evidência, eles lutam para prevalecer com que a história de Israel não se apague. E tudo que está em evidência um dia entra em declínio. A história acompanha, no ano de 67, já o surgimento do Império Romano, o Império Romano na pessoa do general Pompeu. Ele conquista aquela região toda da Palestina, e ele coloca Antípatro, que é o pai de Herodes o Grande, no ano 37, para que ele possa dominar, reger aquelas áreas. Herodes, quando morre, deixa as tetrarquias, quase que não sai, dos seus filhos. E aí a história se desenvolve. Nós estamos agora no Evangelho segundo Mateus. E à guisa de introdução, irmãos, nós queremos elencar algumas coisas que estão registradas no Evangelho de Mateus. Alguns destaques Mateus coloca no seu Evangelho. Primeiro, ele foi escrito para um povo judeu. Segundo, Mateus destaca a realeza de Cristo. Ele coloca Cristo como rei soberano. Terceiro, dá ênfase ao reino dos céus. Para Mateus, a gerência daquilo que é transcendental está em evidência naquilo que é natural. Ou seja, Deus, ele outorga ao homem a felicidade de vivenciar aquilo que é sobrenatural, transcendental aqui na terra. Na oração de Jesus, no capítulo 6 de Mateus, da oração do Pai Nosso, ele pede que o reino dele venha até nós. O reino foi implantado com o Messias. Quarta coisa, está essencialmente preocupado com os ensinos de Cristo. A preocupação de Mateus é exaltar o nome do Senhor. A preocupação de Mateus é trazer a plataforma do reino de Deus. A preocupação de Mateus é colocar Jesus como rei soberano. A preocupação de Mateus é trazer as evidências do reino dos céus e tudo aquilo que faça parte dessas evidências. A preocupação de Mateus é trazer um sermão escatológico do final de todas as coisas. A preocupação de Mateus é falar da parousia, que um dia Jesus ia voltar outra vez para buscar um povo remido, lavado com o sangue de Jesus Cristo. A preocupação de Mateus é dar ênfase na morte vicária de Cristo. A preocupação de Mateus é falar do Calvário, que um pecador morreu, um santo morreu por pecador. A preocupação de Mateus é falar que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e há de vir julgar os vivos e os mortos. Quem pode dizer amém por isso? Glória a Deus, amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Mateus capítulo 14, versículos 23, 22, 23 e 24. É peculiar, irmãos, falarmos desta noite sobre tempestades em nossa vida. Todos nós teremos ou estamos passando por momentos difíceis. A vida, ela nos prepara surpresas. Então nós somos acometidos por tempestades da vida. E as tempestades para nós que somos cristãos, ela tem dois viés. Primeiro, ela vem por causa da nossa desobediência. Quando o cristão, ele sai da direção de Deus, consequentemente, ele passará por tribulações. Nós temos o caso de Jonas, que desobedece a Deus, para não ir até a cidade de Nínive, para pregar aquela cidade promíscua, pecadora. E ele sai de uma rota programada por Deus, pega um navio com sentido contrário, e Deus manda uma grande tempestade.
Então a tempestade, ela foi promovida para trazer conserto na vida de Jonas. Não somente da dele, mas também da nossa. Todas as vezes que nós estamos fora do caminho do Senhor, as consequências virão sobre nossas vidas. Mas também as tempestades, elas são pedagógicas. Elas servem para nos ensinar, elas servem para nos fazer crescer na presença de Deus. Todo mundo que passa por uma grande tempestade, ao final dela sempre tem um aprendizado. E esse aprendizado é necessário para nossas vidas. Para que nós possamos amadurecer diante de Deus, para que nós entendamos os propósitos que Deus tem em nossa vida. O ruim é que quando a tempestade vem e as pessoas não aprendem, tem que passar de novo por elas novamente. É como um pai que corrige um filho e o filho não aprende e ele volta a corrigi-lo outra vez, até que ele aprenda a pôr-se na presença do seu pai. Então, as tempestades servem para nos corrigir e as tempestades servem para um motivo pedagógico em nossas vidas. A nossa vida espiritual, irmão, não é uma estufa, não é uma colônia de férias. Nós estamos vivenciando hoje um evangelho que se preocupa muito com aqui na terra e nem sequer pede que venha a nós o reino dos céus. As pessoas estão preocupadas com obter, com gozar a própria vida, e é isso que muitas vezes nós fazemos quando pregamos. Você convida as pessoas se não dizem, pensam. Elas querem aproveitar a vida. E o que é o proveito da vida? A vida ela é muito rápida, ela passa rápido. Tanto é que as pessoas que querem gozar a vida de uma maneira diferente, aproveitar aquilo que não é lícito muitas vezes, e que elas estão engedradas com as coisas da vida, elas de quando voltam em si, como o filho pródigo, que saiu a gastar a herança do seu pai, para o filho, o melhor para ele seria gozar a vida. E as pessoas trocam as coisas e acham que gozar a vida é aproveitar de tudo que a vida oferece. E não foi você ver um testemunho, você vê uma declaração de pessoas que pensaram que iriam ter uma felicidade lá fora e que depois voltam arrependidas para a casa do Senhor. Então o filho pede para gozar a vida e sai para uma terra longínqua e gasta tudo que tem e depois cai em si. Cair em si é voltar à consciência, é uma pedagogia. As tempestades veio na sua vida e logo ele cai em si e ele vê que dentro do ambiente da casa do seu pai, aquilo que ele gozava de bens era muito melhor e mais satisfatório do que aquilo que a vida oferece. Isso acontece com o esposo que abandona a casa e deixa a sua esposa por outra mulher. E quando essa pessoa pensa que vai ter uma vida melhor depois, e volta com a cara quebrada. Assim é um filho que deixa a casa dos pais, e querem a independência, e acham que se independendo, eles podem aproveitar tudo que a vida faz. Aí lá fora comete coisas que não são lícitas, aí quebra a cara, aí volta de novo para a casa dos seus pais. Então as tempestades nos ensinam. Elas estão postas por Deus para nos corrigir e para nos ensinar alguma coisa na presença do Senhor. Então a vida nossa é difícil demais, irmãos. A nossa vida não é fácil. Os momentos mais difíceis parecem que são mais do que os momentos mais fáceis. A gente luta para nascer, luta para crescer, luta para viver e depois luta para morrer. Na morte você não passa pela dificuldade, mas quem é família vai ter que sofrer na morte com alguém que perde a sua vida. Então a vida é difícil demais. E nesse tempo louco que nós estamos vivendo, muito mais difícil ainda. Pessoas ficaram desempregadas. Hoje eu vi no WhatsApp um grupo que eu tenho de amigos da minha infância, uma coisa terrível. As pessoas se desentendem, as pessoas não se compreendem mais, as pessoas estão
em parafusetas, as pessoas estão irritadas, estressadas, porque as pessoas ficaram trancafiadas, perderam o convívio da amizade que gozava e agora estão estressadas, e aí vemos grandes conflitos nestas coisas todas. É importante dizer que nessa pandemia, o número de divórcio, de crescimento, de briga de casais foi demais, porque havia dificuldade. Quando estava todo mundo tranquilo, um ia trabalhar um horário, o outro ia trabalhar outro, estudava, mas na pandemia ficou todo mundo junto. Aí se a coisa ficou frenética e confusão dentro de casa. Aí o esposo diz que não suporta a mulher diz que não suporta o esposo, é uma complicação total, né? Então, é preciso ter uma consciência cristã para saber administrar estas situações. Então, a vida, ela é muito difícil. Os irmãos lembram, Jesus havia operado um milagre para 5.000 pessoas, sem contar crianças e nem mulheres. A multidão está enfervescida, a multidão quer aclamar Jesus como rei, e é João no capítulo 6 que diz que a multidão, após a multiplicação dos pães, a multidão se ajunta e quer aclamar Jesus como rei. Jesus, sabendo disso tudo, Jesus disse: olha, vamos passar para outra banda. E passar para outra banda, eles iriam em direção a Cafarnaum. 6 quilômetros navegando em linha reta para chegar na cidade de Cafarnaum. Aí Jesus deixa os discípulos, já tinha dado a ordem, ele sobe ao monte para orar, os discípulos pegam o barco, adentram no mar da Galileia. Aí vem grande problema. Mateus capítulo 14, versículo 22. E logo ordenou. Algumas versões trazem a palavra compeliu. Compelir é obrigar. É como se Jesus estivesse obrigando. Olha, peguem o barco porque nós vamos passar para o outro lado. Talvez a intenção dos discípulos era que Jesus fosse aclamado. Por quê? Porque ele, sendo aclamado como rei, iriam trazer para eles uma certa estabilidade. Mas Jesus ainda não estava a hora dele, não era aquele momento. Isso nos dá um ensinamento muito grande, que nem tudo que parece que é melhor para nossas vidas vai ser melhor para nós, irmão, nem tudo. Há situações em nossas vidas que aquilo que parece melhor não é melhor. A Bíblia diz: para o homem há caminhos que parece perfeito, mas o final deste caminho é o quê? A morte. Então nem tudo aquilo que ao nosso ver parece bom, necessário, vai ser bom. Nem tudo. Isto acontece com as nossas maiores decisões, principalmente nos casamentos. Nem tudo aquilo que parece que é ouro, nem tudo aquilo que parece que é normal. Tenhamos muito cuidado com decisões apressadas em nossas vidas. Jesus sabe que a hora necessária dele ia chegar, mas a hora ainda não era aquela, a hora iria chegar. Então as pessoas querem aclamar Jesus como rei de Israel, mas Jesus sabe, Jesus sobe ao monte, vai orar, e eles ficam no barco. Ele impeliu para que eles entrassem no barco e fosse para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Jesus está falando com as pessoas, Jesus sempre atendeu as pessoas de bom grado. Aí Jesus subiu ao monte e eles entram no barco. Versículo 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar. E chegada já a tarde, estava ali só. Lá em João capítulo 6, versículo 15, João registra o seguinte: sabendo, pois, Jesus que haviam de vir apresentá-lo ou arrebatá-lo para o fazerem rei,
tornou a retirar-se, ele só para o monte. Jesus subiu ao monte. Lá em João capítulo 6, versículo 17, diz assim: e entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha vindo a eles. As coisas parecem um pouco antagônicas, irmãos. Jesus impele que os seus discípulos entrem no barco, e ele toma uma direção contrária, sobe ao monte para orar. Lá em Mateus capítulo 8, versículos 23 ao 24, nós temos outra tempestade, irmãos. Uma tempestade que Jesus vai entrar também no barco para atravessar o mar da Galileia. Nessa, Jesus está no barco. Quando eles estão atravessando, lá em Mateus capítulo 8, uma grande tempestade também vem ao encontro deles. Só que agora Jesus está onde? No barco. E ele estava como se estivesse dormindo. Ora, quem dorme está sossegado. Aí os discípulos vão lá e falam com Jesus: Senhor, o Senhor não se incomoda em que nós vamos perecer? Jesus levanta-se, repreende os ventos, e eles ficam atônitos e diz: quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Eu quero ser bem claro, objetivo nesta noite, que a despeito de toda a turbulência que nós estamos vivendo, de toda a falácia que nós estamos ouvindo dentro do cenário político, social e econômico, diante de tantas enfermidades, diante de tanta morte, diante de tanto choro, diante de tanto sepultamento, eu quero dizer que Jesus parece até que está dormindo, mas Ele é aquele que se levanta no meio da tempestade para acalmar a tempestade e dizer que nós não devemos temer na presença do Senhor. Aleluia. Agora Jesus não está no barco, literalmente não está. Ele está orando. Eu falei a princípio que a distância de aonde eles estavam para Cafarnaum, em linha reta, quantos quilômetros? 6 quilômetros. Uma viagem tranquila. Até então, tudo parecia que estava normal, sem problemas. O vento normal, tudo tranquilo. Eles entram no barco e navegam aproximadamente 4,5 km a 5,5 km. Aí formou-se o quê? Uma grande tempestade. Lá em João, capítulo 6, Marcos, capítulo 6, versículo 48, Jesus está no monte. E o que acontece lá no mar? Marcos 6, 48. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar. Aí Marcos diz uma coisa, irmãos, que a gente não observa muitas vezes. Marcos diz: e queria passar-lhes adiante. Ou seja, quando a tempestade cai, Jesus está no monte observando a luta deles para remar. E pelo relato que Marcos nos conta, eles estão sofrendo para remar e não conseguem controlar a tempestade. O que eu aprendo com isso? Que tem problemas na minha, na sua vida, que foge ao nosso controle. A gente tenta, a gente rema, a gente luta e nada acontece. Mas Jesus, Ele está no monte observando a nossa luta na sua presença. Aí
Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículos 33 e 34, Paulo registra o seguinte: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Aí versículo 34, observe que Paulo fala: quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que intercede por nós. Enquanto a tempestade está aqui neste mundo, Jesus Cristo está à direita de Deus, intercedendo pelas nossas vidas. O barco pode parecer até que vai naufragar, mas não vai, porque o controle está nas mãos de Jesus. Glórias a Jesus. O mar que eles conhecem, o mar é o mar que eles pescam, é o mar que eles sabem que vez ou outra pode acontecer um imprevisto. É a mesma coisa, irmãos, que acontece em nossas vidas. A gente se precaver de muitas coisas, e muito mais agora na atualidade. As pessoas se preocupam com a saúde, as pessoas fazem caminhada, pedalam, vão ao médico regularmente, medem as suas taxas. Quando elas estão alteradas, há um controle para que a coisa não desande. Aí o médico pede para você fazer esteira, para você fazer caminhada, pede para monitorar os seus batimentos cardíacos, e você faz. Pede para você regrar a alimentação, você faz. E por que as pessoas às vezes fazem tudo isso e de repente o infortúnio chega, irmãos? Aí há uma expectação: como é que uma pessoa que está se cuidando, está se mantendo, morreu de infarto? Como é que pode um negócio desse? Como é que uma pessoa regrou sua alimentação, foi ao médico, está sendo acompanhado, fez uma bateria de exame e de repente um AVC? Como se explica isso? Aí logo, quem faz isso, a medição é olhar quem não faz. Mas aquela pessoa come tudo, não pratica nada e não teve nada. E eu que fiz isso, acometeu isso aí. Porque a nossa vida é uma caixinha de surpresa. Nós vimos que Jó era a mesma coisa. Jó é temente a Deus, Jó é justo. Jó não somente oferece sacrifício por ele, mas oferece sacrifício pelos filhos. Jó tem uma boa esposa. Jó teve 10 filhos, cuidou dele, viu crescer. De repente, um infortúnio. Aí Jó perde os seus camelos, perde os seus jumentos. Jó perde as suas ovelhas, perde os seus filhos, perde a saúde e fica sentado no monturo com um caco de telha coçando da planta da cabeça à planta do pé. Mal cheiroso. A esposa entra em parafuseta. As pessoas criticam, mas a esposa de Jó parece que não é crente. Eu queria que você fosse esposa de Jó naquela época, para você saber o que é bom para tosse. Perdeu tudo, perdeu filho. Isto bate uma loucura na cabeça da pessoa, bate uma palvorosa, e a única coisa que a pessoa deseja muitas vezes é a morte, é a tempestade que chegou na vida. E a despeito disso ainda vem amigos de Jó, que vai conversar com ele e vai colocar em evidência se Jó não estava em desconformidade com Deus. E isto ainda acontece hoje, irmãos. Por que aconteceu isso? A pessoa vai para a igreja, a pessoa toca no departamento, a pessoa é um crente fiel, é dizimista, a pessoa vai para a consagração, vem para a oração, não perde um culto, de repente, a tempestade na vida. Mas Paulo diz que Jesus é aquele que está à destra de Deus, intercedendo por nós.
A minha valia, a sua valia, a valia de você que me escuta nesta noite, ainda é que Jesus intercede por nós. Ele está vendo a tempestade, Ele está vendo a luta para conseguir contornar a tempestade, mas Ele sabe que Ele é Senhor da tempestade, Ele é Senhor do céu, da terra, e no momento certo, Ele vai vir caminhando no meio da tempestade. Glórias a Jesus. São lutas. Eu já vi muitas vezes as pessoas pregando isso aí e vai oferecer saídas para isso aqui. E hoje, com muito mais evidência, as pessoas querem mais saídas do que aprenderem com as pedagogias de Deus. E Jesus está ensinando os discípulos, irmãos, que ele estando no barco, ou ele não estando no barco, o controle absoluto, total, é dele. A rédea está nas mãos de Jesus. Ele é Senhor, Ele é Rei. E é Mateus que vai evidenciar a realeza dele. Ele é poderoso, Ele é Filho de Deus, Ele é o Messias, Ele é Deus por excelência. Os discípulos estão lutando contra a tempestade. Eles remam e não conseguem nenhum resultado. E quantas vezes acontece conosco? Nós oramos e nós não vemos nenhum resultado a princípio. Aí logo nós pensamos, Deus me abandonou. Não, irmão, Deus nunca abandona ninguém. Deus sempre vai chegar na hora necessária para nossas vidas. Aí Marcos no capítulo 6, versículo 48, é importante dizer que o barco sai de uma direção e toma outra direção, irmãos. Ele leva eles para o lado sul. Aí saiu da direção completamente. E muitas vezes nós somos tirados de um objetivo, mas Deus tem propósito até no meio da tempestade, irmãos, para que nós possamos aprender da sua parte. Aí Marcos vai dizer: e vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília. Por que Jesus não vai na primeira vigília, irmãos? Ele não vai na primeira, não vai na segunda, não vai na terceira, só vai na quarta, perto de raiar o dia. Aí o salmista diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Todos nós teremos uma noite na vida, irmão, todos nós. E a noite, quando chega, é terrível, irmãos. Você já ficou doente e olhar para o relógio parece que não passa, irmãos. Você esperar alguma coisa que vai acontecer, parece que as horas atrasam cada vez mais. Muito difícil. Quem está doente, quando a noite chega, é o pior momento da vida, irmãos. Porque na noite dorme a esposa, dorme o esposo, dorme os filhos, dorme a família, os amigos não ligam, você está sozinho durante a noite. A noite traz sensação de morte, a noite traz sensação de abandono, a noite traz sensação de desespero. Eles estão já fadigados, eles já estão cansados pela luta de remar, eles já estão desesperançosos. Aí Marcos diz que Jesus, quando vem caminhando, e eles pensam que é um fantasma, ele vem caminhando como se fosse passar de largo. Aí Mateus capítulo 14, versículo 25 diz: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por onde? Por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com quê? Com medo. Quem nunca teve medo, que dê a sua mão à palmatória.
Ô pastor, o senhor tem medo? Sim. Quem não tem medo, irmãos? O medo não é desespero. O medo é a sensação da incerteza. Quando as coisas começam a vir sobre nossas vidas, o medo vem. Não adianta você querer bancar o super-homem, super-mulher, que todo mundo tem medo, irmãos. Todo mundo tem. Eu falo medo por sensações aterrorizantes da vida. Da incerteza de que aquilo vai dar certo ou não vai, acontece, não acontece, e nós somos guiados pelo medo. E o medo, quando vem, irmãos, ele nos abate. Primeira coisa que o medo, quando vem sobre as nossas vidas, ele baixa a nossa imunidade. Estamos com medo. Quando saiu essa pandemia, irmão, foi feito... Eu não estou dizendo que a pandemia não existe, que o vírus não é letal, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o medo foi muito maior do que a pandemia. As pessoas ficaram apavoradas, irmãos. Eu entrei um dia no começo da pandemia, fui entrando no local, aí o rapaz deu um espirro, pelo amor de Deus, todo mundo olhou para ele, e ele deu marcha ré e voltou, porque as pessoas estavam todas aflitas. Então o medo causa a sensação do desespero e da morte. Eles estão com medo, a noite é escura, e Jesus, além de vir sobre o mar, ele parece que vai passar de largo. Acontece a mesma coisa em nossas vidas. A cura chega para alguém e não chega para a nossa vida. Jesus cura um e leva outro. Eu lembro que nesse púlpito muitas vezes foi pedida oração por muitas pessoas e nós oramos, nós acreditamos, mas como o controle está nas mãos de Deus, pessoas foram levadas para o Senhor. Mas houve pessoas que foram pedidas aqui. Eu conheço o caso de pessoas que passaram 103 dias na UTI, desses quais 34 dias entubado. Morre, não morre? O médico chamou a família, disse: olha, está já morrendo. A pessoa está em casa hoje, pegou o corpo, engordou, e o nome do Senhor foi glorificado. Então, o controle da noite escura está nas mãos de Deus. Parece até que ele vai passar de largo, mas Jesus está intercedendo por nós. Glórias a Jesus. Mateus capítulo 14, versículo 27. Jesus, porém, lhes falou logo e disse: tenham bom ânimo, sou eu, não temais. Só Jesus pode tirar a sensação do medo. Aleluia. Só Jesus pode nos tranquilizar diante da tempestade das nossas vidas. Somente Jesus Cristo. E a palavra de Jesus foi: tende bom ânimo, recobre as suas forças, recobre a vossa fé, recobre o vosso ânimo, porque sou eu, não temais. Jesus está no controle de todas as coisas. Pedro ouve e responde: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Não tem problema. E ele disse: venha, Pedro. E Pedro foi. E Pedro desceu do barco. Só Jesus para fazer a água ficar como uma plataforma rígida, irmãos. E Pedro começa a andar sobre as águas para ir ao encontro de Jesus. Imagina a sensação de Pedro sobre as águas, irmãos. Mas quando Pedro está em cima das águas, ele de vez sentir a alegria de estar em cima das águas e saber que Jesus estava ali, ele sente o quê? O vento forte, contrário, aí voltou a ter medo outra vez. Acontece a mesma coisa conosco. Estamos no culto,
Deus fala, a nossa fé se eleva, a gente sai daqui cuspindo fogo. Jesus está na causa. Quando vai para casa, a sensação do medo bate outra vez. Mas nesta noite, no nome de Jesus Cristo, você que me ouve, você que me escuta, nesta noite, vá para casa, não tenha medo, é Jesus. Ele diz: não temas, sou eu. Não observe o vento contrário, senão você vai afundar. Nesta noite, levanta a sua mãos, confia em Jesus, que Ele está no controle de todas as coisas. Medo. O medo mata, irmãos. O medo tira nossas forças. O medo abala nossa fé. Quando ele tem medo, a confiança sai de Jesus. E começando a ir para o fundo, clamor dizendo: Senhor, salva-me. Aleluia. Esse salva-me aqui é o grito da alma, irmãos. É o socorro bem presente na hora da angústia. É a hora que nada resolve. É a hora que nada procede. É a hora que não tem escapatória. Que você bota a mão na cabeça e se você não pedir socorro, você afunda. E ele disse: socorro, Senhor, salva-me. E o Senhor disse, e logo Jesus estendendo a sua mão, e segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ai, irmão, como nós somos de pequena fé. Como nós duvidamos do Senhor. A gente abre a boca e fala que Jesus está presente e desconfia que Ele está presente. A gente abre a boca para dizer que tem a fé e a gente está com as pernas tremendo com medo. A gente diz para as pessoas: levante a cabeça, e nós estamos para lá de Bagdá. Mas nesta noite a palavra é: levante a cabeça, Jesus está aqui e você não vai perecer no meio dessa tempestade. E quando subiram para o barco, Jesus e Pedro, acalmou o vento. Aleluia. Há um hino que diz: o vento não me derrubou, o vento não vai me abalar. O vento pode até causar pavor, mas nós não vamos afundar neste mar da vida. Nós somos mais do que vencedores na presença de Jesus Cristo. Jesus Cristo controla a nossa vida. Jesus Cristo controla a tua família. Jesus Cristo controla a tua saúde. Jesus Cristo controla os teus negócios. Jesus Cristo controla os teus filhos. Jesus Cristo controla o teu esposo. Jesus Cristo controla a tua esposa. Jesus Cristo controla os teus netos. Jesus Cristo controla o dia, a noite e o amanhã. Jesus Cristo controla o hoje e o depois. Jesus Cristo controla todas as coisas. E nesta noite Ele nos diz, a sua voz ecoa: acalme-se, porque Ele está no controle de todas as coisas. Aleluia. Fique de pé louvando o nome do Senhor.